Pessoal, eu queria aproveitar e reforçar só a mensagem de ontem que eu quis transmitir. Eu queria averiguar se eu consegui realmente transferir o que o Espírito estava me falando, né? Eu comecei falando ali sobre a exigência, né, e a necessidade da gente se autoavaliar, analisar a vida, analisar a si mesmo. Então eu usei como referência Salmos 90, que vai falando sobre a brevidade da vida do homem, 70, 80 anos, como se assemelhando a uma flor que nasce, que brota e à tarde seca, né? Brota pela manhã, à tarde seca e morre, como um tempo rápido, como a vigília da noite, né? Como o sono da noite. Então o homem tem essa vida breve, por isso que a vida dele tem que valer a pena. É por isso que a vida dele não pode fugir do seu controle, não pode fugir das suas mãos, né? Claro que a gente nunca vai ter controle sobre tudo, mas a gente não pode viver de forma que não seja intencional, sem uma direção, sem um destino. Então por isso analisar. E outro texto que eu usei foi o texto de Lucas 14, que Jesus vai falar sobre o preço de carregar a cruz. Jesus vai falar que aquele que amar mais o pai ou a mãe do que ele mesmo não é digno dele. Ele vai falar que o homem que constrói uma casa, uma torre, ele precisa avaliar os custos que vai ter para ver se vai acabar, para que as pessoas não zombem dela. E Jesus estava usando essa parábola, ele falou no contexto de seguir a ele, que tinha um preço. É como se ele falasse assim: se você quer me seguir, você tem que avaliar o custo que está envolvido para ver se você não vai desistir no caminho. Então, a gente precisa avaliar a nossa vida, avaliar a direção que estamos. O próprio Salmo 90 vai falar ali sobre, nos ensina a contar os nossos dias, que tem a ver com olhar o tempo que já passou, as experiências que a gente já teve, o sofrimento que a gente já passou, e olhar para o futuro do tempo que ainda nos resta e conseguir adequar a nossa vida a um controle. Então, se a gente consegue contar os nossos dias, fazer essa análise, estar em reflexão, estar analisando, examinando a nós mesmos, nós estamos adquirindo sabedoria. Sabedoria para viver na Terra os 70, os 80 anos que Deus nos permite viver. E depois eu falei da nossa semelhança ao caráter de Deus, né? Ao ser de Deus. Deus nos fez de uma realidade celestial, de uma realidade terrena, céu e terra. Ele juntou o homem e ele partilhou conosco os seus atributos, como justiça, como amor, como governo. Deus compartilhou da essência do que ele é conosco. Então nós temos a capacidade de governar, nós temos a capacidade criativa, nós temos a capacidade de relacionar, a capacidade de se comunicar, a capacidade de pensar, de ter sabedoria, de adquirir conhecimento, de ter conhecimento, né? Então nós não podemos esquecer da nossa essência, de quem nós somos. Não importa o que a gente está achando nesse momento, quem a gente é, importa o que Deus diz sobre a gente, importa o que Deus nos fez, qual propósito Deus nos fez, qual a essência que Ele compartilhou conosco. Isso é o importante. Depois eu falei sobre a condição da nossa geração que está vivendo hoje, né? Dos nossos filhos, uma geração. Então eu quis chamar a atenção para que a gente pudesse ter o comprometimento em preparar uma nova geração para prosseguir aquilo que a gente está fazendo, para prosseguir a nossa missão. Então, só que ao mesmo tempo a gente está vendo uma geração presa, escravizada. Essa geração que tem que prosseguir a nossa missão está escravizada, como os israelitas estavam escravizados no tempo do Egito, aquele dia que os egípcios deram muito trabalho para eles, eles ficaram sobrecarregados, então eles estavam numa condição escrava, então eles não tinham ânimo, eles não tinham força, eles não tinham identidade. E é isso que uma prisão, que uma escravatura, ela faz com os indivíduos que estão submetidos nela. Principalmente tira a identidade. A identidade fala de origem e fala de destino. Então nós temos hoje uma geração aprisionada dentro de uma sociedade líquida que se adequa a qualquer coisa, que vive pelos seus próprios prazeres, sem origem, sem destino. Então a gente precisa resgatar essa geração. Chamá-la de volta, fazer a mesma coisa que aconteceu no Êxodo, a Páscoa, né? Viver a mensagem da Páscoa no nosso lar, usar a mensagem da Páscoa para salvar essa geração. E o que é a mensagem da Páscoa? É que as famílias, enquanto a praga vinha, o golpe de Deus vinha sobre os egípcios,
As famílias israelitas tinham matado o cordeiro, tinha passado sangue nos umbrais da casa e tinha dentro de casa, sentado à mesa, estavam comendo a carne do cordeiro, estavam celebrando a Páscoa, estavam vivendo o cordeiro. Na nossa realidade hoje, é dentro da nossa mesa, da nossa casa, comemos a carne do cordeiro, isso é vivendo Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus, contemplando a obra de Jesus, crendo na esperança do que ele falou. Então, através dessa mensagem da Páscoa, através do cordeiro, é que a gente vai conseguir transferir, tirar essa geração escravizada da sociedade líquida para a realidade do reino. Por que a gente precisa fazer isso? Porque eles são os agentes do reino, eles que vão continuar a nossa missão. São eles que vão pegar a semente do reino e espalhar, igual os agentes polinizadores, como abelhas, elas pegam os pólen das flores e levam para outras flores. Os pássaros comem a semente, a fruta, e pega a semente e leva para outros lugares. Assim, a semente, as frutas, as plantas, as flores, elas se proliferam por toda parte do mundo, né, por toda parte da terra, porque existem os agentes que levam a semente para os lugares. Então, nossos filhos, essa geração, é a geração que continua a transmitir, a levar essa semente do reino para os outros lugares que a gente não vai alcançar. Por isso a gente precisa preparar eles. Precisamos nos dedicar a educar, a instruir nossos filhos como nunca a gente fez hoje. Porque nós temos a consciência e a sabedoria por contar os dias que precisamos levantar uma geração que continue a nossa missão. Então, quero agradecer e uma boa semana a todos. Tchau, gente.